Olá, pessoal. Este vídeo do SIMP hoje é voltado exclusivamente à categoria do magistério, compreendida por professores e orientadores educacionais, e se refere ao recente anúncio nas nossas mídias, as mídias do Sindicato dos Municipários de Pelotas, sobre a data de pagamento do reajuste referente ao piso do magistério. O SIMP publicou uma informação nas suas mídias, seja Instagram, Twitter, Facebook, site, colocando que, conforme informações recebidas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, o reajuste deste ano de 6,27%, reajuste este que é definido através de uma portaria do MEC. Então, esta portaria do MEC, anualmente, ela determina para aquele ano qual o índice de reajuste a ser concedido para fins de atualização do piso salarial profissional nacional do magistério. Neste ano, o percentual foi de 6,27%. Pois então, o atual prefeito, Fernando Marrone, ele já havia anunciado, já há um tempo aí nas suas mídias, que daria o reajuste de 6,27% aos professores e orientadores educacionais. Pois bem, o SIMP obteve resposta da Secretaria de Administração, um retorno, na verdade, de que o pagamento dos 6,27% virá na folha de março, cujo pagamento será efetuado até o 5º dia útil de abril. Tá? Este reajuste de 6,27 virá em tal pagamento. Como a retroatividade relativa aos meses de janeiro e fevereiro, tal retroatividade será paga em uma única parcela na folha de abril, cujo pagamento será no 5º dia útil de maio. Então o SIMP informou isso. Lendo aqui literalmente, o SIMP obteve informações da Secretaria de Administração e Recursos Humanos de que o reajuste de 6,27% referente ao piso salarial do magistério, professores e orientadores educacionais, será efetuado na folha de março de 2025, com pagamento até o dia 7 de abril, 5º dia útil. Porém, virá somente o reajuste do mês correspondente, que é março, sendo que a retroatividade aos meses de janeiro e fevereiro será paga numa única vez na folha de abril, com pagamento até o 5º dia útil de maio. Essa foi a postagem do SIMP. E aí tivemos ciência de que em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e recebemos algumas mensagens no WhatsApp da direção do SIMP, tá, para atendimento aos servidores, alguns pedindo que o SIMP deveria corrigir esta nota, corrigir esta informação, que ela estava equivocada, pois os professores e orientadores educacionais em Pelotas não ganham o piso nacional. Então que o SIMP deveria corrigir, porque o que se ganha aqui em Pelotas é o piso municipal e não o piso nacional. Colegas, há um total equívoco quem faz estas afirmações e quem entende que o SIMP está errado na nota. A nossa nota está correta. A gente não afirma que os professores de Pelotas estão ganhando o valor atualizado do piso salarial profissional nacional do magistério. Nós falamos que o reajuste de 6,27% se refere, tá, ao piso salarial do magistério. Porque se fosse dado um percentual diferente, ele não se referiria ao piso do magistério, que quem define o percentual anual a ser concedido para fins de reajuste é o MEC, o Ministério da Educação, através de portaria federal. Então, primeiro, não há nada de errado na notícia que o SIMP colocou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o SIMP estabelece aqui de forma bem nítida, para não deixar dúvidas,
A Lei Municipal 7.038, de 9 de março de 2022, foi aquela lei da ex-prefeita Paula, onde mexia na carreira do magistério, onde transformou várias coisas para pior. Nesta lei foi onde a ex-prefeita colocou que ficava instituído no município de Pelotas, desta forma, assim está literal lá na lei, fixa o piso salarial profissional nacional do magistério como vencimento básico dos professores e orientadores educacionais. Então, sim, é correto afirmar que professor e orientador educacional de Pelotas, conforme lei municipal, fixa sim que deve ganhar o piso nacional. Esta é a referência para os professores e orientadores de Pelotas. Está na lei municipal. Fixa o piso salarial profissional nacional do magistério como vencimento básico. Ponto. Então, não há como afirmar, nós temos um piso municipal porque o nosso valor hoje atualizado não é o valor que se encontra o piso nacional vigente. Claro que o valor atualizado do piso no momento aos professores e orientadores não é o valor atual, tendo em vista que a ex-prefeita Paula não concedeu reajuste nos anos de 2024 e 2023. Por quê? Porque ela ingressou na Justiça Federal e obteve decisões favoráveis de juízes federais para que esses juízes entenderam que o reajuste do piso não poderia ser definido por portaria federal, e sim por lei anual federal lá aprovada no Congresso Nacional. E isso é o que as decisões judiciais federais até então apontam. Então, por este motivo, a ex-prefeita não quis pagar o reajuste do ano passado e o reajuste do ano retrasado. O atual prefeito Fernando Marrone se comprometeu, desde a campanha, lá no próprio debate com o SIMP, de que na sua gestão cumpriria com os reajustes do piso do magistério. Reajustes esses definidos nacionalmente, com referência ao piso salarial nacional. Então, de onde partiram estes 6,27% deste ano? São referentes ao reajuste do piso salarial nacional. E tal percentual o prefeito Fernando Marrone irá cumprir. Bom, mas continuam os professores e orientadores, mesmo com este reajuste de 6,27%, eles ainda não tendo o reajuste de 2024 e o de 2023. Sim, se tivesse neste momento condições financeiras, a prefeitura, para pagar os reajustes tanto do ano passado e do ano retrasado, assim o faria. Então, este atual governo ele está executando o orçamento aprovado e planejado pelo governo anterior. E não está aqui o SIMP defendendo governo nenhum. Isso é apenas uma explicação técnica. Então, que fique nítido, o SIMP não informou nada errado. Nós não afirmamos em lugar nenhum que os professores e orientadores de Pelotas estão recebendo o valor atualizado do piso salarial nacional. De forma alguma. A gente colocou ali de forma muito tranquila, muito transparente. A gente colocou que o piso salarial do magistério, ele sofre, na verdade, um reajuste anual. E que este ano a referência foi de 6,27%. Então, a informação que o SIMP recebeu da Secretaria de Administração é de que o reajuste de 6,27%, de onde é esse percentual, de onde é esse número? É referente ao reajuste do piso salarial do magistério. E que este percentual será pago agora na folha de março, que será paga até o 5º dia útil de abril. Foi só isso. Então, não temos que informar que professores e orientadores ganham piso municipal. É errado, é equivocado afirmar isso. Porque para dizer que tem um piso municipal, deveria ter uma lei municipal dizendo, olha, o piso municipal do magistério de Pelotas, o valor é X. E não é isso, pessoal. Isso não existe. A única lei que trata da carreira do magistério, como, enquanto professores e orientadores, referentemente
ao seu vencimento básico é a Lei Municipal 7.038, de 9 de março de 2022, e que fixa, sim, o piso salarial nacional como vencimento básico. Bom, hoje, esse grupo de trabalhadores, esses dois grupos, professores e orientadores, ambos do quadro de magistério, não recebem o valor atualizado? Não recebem por dois motivos, porque a ex-prefeita Paula não quis dar o ano passado e o ano retrasado, tem decisão judicial favorável para não precisar conceder, e atualmente o prefeito Fernando Marrone não quis seguir essa tendência e concedeu o reajuste deste ano. Só não pagou o reajuste do ano passado e do ano retrasado, pela prefeitura não ter as condições necessárias neste momento de honrar. Agora, isto não tem nada a ver com o Simp, então, por conta disso, não vai lutar e não vai buscar para a categoria do magistério o valor atualizado, os reajustes, tanto do ano passado como do ano retrasado? Claro que vamos. Judicialmente isso ainda não é possível, porque todas as ações nesse sentido, todas as ações, elas estão paradas por esperarem um julgamento final dessa ação da Prefeitura de Pelotas e de tantas outras contra a União. Quem defende a União é a Advocacia Geral da União. Então há uma briga de ambos os lados. A União defendendo que sim, pode ser por portaria federal do MEC o reajuste. E outros prefeitos e governadores lutando que o reajuste do piso deve ser anualmente votado no Congresso, que deve ser estabelecido por lei federal. É isso que ainda está em jogo. Mas a vontade política de querer ou não conceder o reajuste independe destas decisões judiciais até então. Tá? A prova que o prefeito Fernando Marrone, agora em 2025, optou por conceder o reajuste definido pelo MEC. Outra prova disso foi na própria Lei 7.038, lá no ano de 2022, onde naquele ano a prefeita concedeu o reajuste de 33,24%, que era o reajuste apontado pelo MEC naquele ano e por portaria. Não foi por lei federal. Então, naquele ano, a ex-prefeita Paula reconheceu que por portaria valia. Aí depois, nos outros 2 anos, não, agora eu não quero pagar mais. Eu instituí o piso salarial como vencimento básico dos professores e orientadores, apenas em 2022. Dei o reajuste correspondente naquele ano. Aí nos próximos anos eu não quero mais. E aí ingressou na Justiça Federal. Então, colegas, não há nenhum equívoco, nenhum erro na nota do Simp. O Simp não afirmou em nenhum momento que os professores e orientadores de Pelotas ganham o piso salarial nacional do magistério atualizadamente. Não. A gente só informou que o pagamento do 6,27, que é o reajuste desse ano, de onde sai esse número? Esse número é referente ao reajuste do piso do magistério. É simples isso aí, quem quiser entender. Quem está entendendo o contrário, bom, não é o que está na leitura. E a gente respeita. Então estamos fazendo este vídeo para não ter qualquer tipo, então, de outras interpretações, outras formas. Ainda sobre o piso do magistério, vou tirar algumas dúvidas aqui também. O piso do magistério, o nacional, que é o que está na lei municipal, que deve ser o vencimento básico de professor e orientador em Pelotas, a própria Lei 7.038, ela coloca o seguinte, que nada mais vai incidir sobre este piso ou sobre o vencimento básico. Nada, nenhuma mais das demais vantagens. Porque vantagens que eram em percentuais, como incentivo à titulação, hora atividade e tantas outras, foram transformadas em parcelas nominais, em valores nominalmente fixos, não mais em percentuais. Gratificação de difícil acesso e tantas outras, só estou dando alguns exemplos, foram transformados em valores nominais. E aí o que essa Lei 7.038 diz? Nada mais vai incidir, ser reflexo sobre este vencimento básico, que deve ser o piso nacional. A única coisa que poderá incidir sobre esse vencimento básico são os adicionais pecuniários por tempo de serviço, que é 13,5% a cada 3 anos, 15% para quem tem 15 anos e 25% para quem tem 25 anos. Então, a única exceção são os adicionais pecuniários por tempo de serviço. Detalhe e observação importante,
É somente isso que é calculado sobre o piso. Mas aquilo que vier a ser adquirido a partir da publicação desta lei. Então, você poderia até a lei ter 15 anos, 25 anos, já ganhar todos esses percentuais. Eles não vão incidir sobre o vencimento básico, porque diz que eles só incidirão sobre o vencimento básico aquilo que você conquistar a partir da publicação da lei, ou seja, a partir de 9 de março de 2022. Como já estamos agora em 2025, já se passaram 3 anos, então alguém já deve ter completado agora um avanço, que as pessoas comumente chamam de triênio. Então o avanço é de 13,5%. Estes novos 13,5%, se seguir a risca o que está na lei, este percentual deve ser calculado sobre esse vencimento básico agora, que será reajustado de 6,27. Agora, o tempo, as vantagens, os adicionais por tempo de serviço que já se tinham antes da mudança dessa lei, esses não vão ser calculados sobre o vencimento básico, e sim só aquilo que você conquistar como efeito de tempo de serviço a partir da publicação da lei. Então, salvo essa exceção, tudo aquilo que o professor e orientador tem de vantagem são valores nominais. E estes valores estão lá dentro da parcela autônoma. E estes valores, individualmente, que compõem a parcela autônoma, eles sofrem reajuste. De que forma? Através do produto da negociação que obtivermos na database da categoria, que é no mês de maio, salvo anos de eleições municipais, onde a database é mais cedo, porque a legislação federal que obriga que 6 meses antes do pleito, dissídios de categoria tem que ser já tudo resolvido antes, tá? Então, fora ano de eleição municipal, todos os demais 3 anos, sempre a nossa database é mês maio, e fazemos as assembleias no mês de abril. Assim não vai ser diferente este ano, porque este ano não tem eleição municipal. Isso já ocorreu ano passado. Então, do produto da negociação da database, é este percentual lá do final da negociação salarial, é este percentual que vai repercutir nos valores individuais que são constantes da parcela autônoma. Então, isso também fica nítido aqui ainda a respeito do piso do magistério, reajuste do piso do magistério e a Lei Municipal 7.038, de 9 de março de 2022. Outro aspecto importante, aposentados, pensionistas, só ganham este percentual de reajuste lá no seu benefício de aposentadoria ou pensão, se aquela aposentadoria se deu no critério, na modalidade de paridade. Quem se aposentou por paridade, toda vez que houver este reajuste do piso, do vencimento básico dos professores e orientadores, será também estendido lá no benefício dele, dela, professor, professora, orientador e orientadora. Agora, quem não se aposentou é uma modalidade de aposentadoria. Quem não se aposentou por paridade, este não recebe este percentual lá no seu provento, lá no seu benefício de aposentadoria. Então, também é uma questão individual e não generalizada. Também temos outros aspectos também nessa lei. Situação que o SIMP já há muito tempo criticou, porque ali não tem mais carreira, não existe mais nada de carreira. Então, professores e orientadores que forem admitidos após a publicação dessa lei, eles já não recebem incentivo de titulação por graduação, o que antes da lei se ganhava na ordem de 59%, e quem já ganhava isso foi transformado em valor. Então, quem for admitido depois dessa lei não ganha nada por incentivo de titulação pela graduação. Mas por pós, mestrado ou doutorado, ganha. Só que ganha um valor muito ínfimo, próximo de R$350, sendo que até antes da mudança da lei, quem tinha pós, mestrado ou doutorado ganhava na ordem de 70%. E que isso transformado em valor nominal da época, pegando como comparação quem é
carreira de 40 horas semanais, isso dá mais do que R$ 2.000. Então, há uma grande discrepância. Temos professores e orientadores antes da lei e pós da lei. Podemos ter um que foi admitido pós a lei e ele ter doutorado ou pós-doutorado, ele vai ganhar R$ 350 por isso. E quem estava já antes da lei, mesmo com os 70% e depois foi transformado em valor, ele ganha R$ 2.000 ou um pouco mais até. Então, olha a diferença de 2.000 para 350 até pela mesma titulação. Ou até ele, antes da lei, este servidor, este professor orientador, ele ter até uma titulação menor do que o que foi aquele colega admitido pós-lei, e mesmo assim vai ganhar bem mais. Então, tudo isso foi discutido na reunião que o SIMP teve com o prefeito no dia 9 de janeiro. Tudo isso foi discutido na reunião em que tivemos com a secretária de administração Carla Cassais, posterior à reunião de 9 de janeiro, onde estava presente nesta reunião com a secretária Carla Cassais, o então secretário de Educação na época, Mauro Delpino. Todo esse detalhamento foi explicado, pessoal. Então ninguém abriu mão de carreira que tem que ser discutida, ninguém abriu mão que tem que ser recuperado o piso do magistério, os percentuais relativamente a 2024 e 2023. E isto tudo vai ser fruto do resultado da reunião que está por ocorrer do prefeito com o SIMP para informar as respostas daquelas pautas que entregamos para ele, porque naquela oportunidade entregamos tanto uma pauta coletiva, que atinge a todos os trabalhadores e trabalhadoras do município de Pelotas, de todas as secretarias, e entregamos também pautas específicas de vários segmentos, entre eles o magistério. Então, pessoal, independentemente dessa reunião e da resposta que vai vir do executivo, também terá a pauta database da categoria, onde teremos uma assembleia no final do mês de abril. E lá, onde é o Fórum Legítimo, será discutido todas as pautas coletivas. E dentre elas, nunca se abriu mão de receber aquilo que é de direito. Então, qualquer grupo de WhatsApp, Facebook, seja o que for, qualquer colega que fale qualquer coisa diferente do que o SIMP aqui oficialmente está colocando aqui neste vídeo, não confere com a verdade, ou desconhece, ou não participou dos fóruns legítimos, ou simplesmente não se atentou àquilo que o SIMP sempre defendeu, pregou e colocou nas suas mídias. Tá bem, colegas? Esperamos que vocês, colegas do magistério, professores e orientadores educacionais, tenham compreendido, e o SIMP sempre se coloca à disposição para dirimir qualquer conflito, tirar dúvidas, e também através dos seus fóruns legítimos, onde há as deliberações, assim a direção conduzir na luta intransigente dos direitos dos municipários e municipárias. Espero aqui ter contribuído. Um forte abraço.